Start the clock. Here come the drums! Here come the drums. Baby, baby, baby. You are my voodoo child, my voodoo child. Olá, eu sou o Guilherme e os dentes ainda estão normais. As orelhas estão mais ou menos grandes. Ainda sou um cara, aparentemente. E... ai, meus rins! Sejam bem-vindos a mais um VGCS e desta vez eu vim falar das aventuras e peripécias de um exímio viajante no tempo e espaço. Não é não? Não? Deixa eu ver aqui. Ih, não é não mesmo. Ih, errei, desculpa. Senhoras e senhores, conheçam. Quem? Pois é, meus caros, este programa será totalmente dedicado a Doctor Who. Doctor Who é uma série que foi comentada há um tempinho atrás por causa do seu aniversário de 50 anos. Mas o que é Doctor Who? Bem, eu já conhecia um pessoal que assistia e comentava, e por causa deles, direta ou indiretamente, eu procurei e fui ver o que era o seriado, e até depois disso eu descobri mais pessoas, mais conhecidos que assistiam também. Mas então, o que é Doctor Who? Doctor Who é um seriado de ficção científica produzido pela BBC desde 1963 e que conta as aventuras de um alienígena da raça dos Time Lords. Time Lords em português seriam os Senhores do Tempo. E não, eu não me refiro a isso. Esse Time Lord, especificamente, é conhecido como The Doctor, ou O Doutor, que é um alienígena do planeta Gallifrey. There stood the citadel of the Time Lords, the oldest and most mighty race in the universe, looking down on the galaxies below, sworn never to interfere, only to watch. O Doutor viaja pelo tempo e espaço com a sua máquina do tempo / nave espacial chamada TARDIS. As TARDIS têm o que se chama de circuito camaleão. Significa que quando ela aterrissa em algum lugar, ela dá uma pesquisada no ambiente e adapta sua forma externa ao ambiente que ela está, meio que como uma camuflagem. Só que a TARDIS do Doutor, uma TARDIS do tipo 40, estava meio defeituosa e apresentava uns problemas do circuito camaleão. Então ela ficou presa no formato de uma cabine policial dos anos 60. Essas cabines policiais serviam para chamar a polícia em caso de alguma emergência, elas têm um telefone para isso, e também para, em último caso, aprisionar um meliante que tenha sido pego dentro dessa cabine até a polícia chegar. Só que a TARDIS é bem mais do que uma pequena cabine policial. Much bigger on the inside. It's bigger on the inside, that's all. Tiny box, huge room inside. What's that about? Let me explain. It's another dimension. It's basically another dimension. What? I've been reading up on all the latest scientific theories, parallel universes. I like the bit when someone says it's bigger on the inside. It's bigger on the inside. Is it? I noticed. Fora o fato de que também ela faz um barulho bem bacana quando tá decolando e pousando. Pois bem, o que faz de Doctor Who tão comentado? Doctor Who é uma série velha. Não tenho o que dizer, ela é de 63, já tem mais de 50 anos da sua criação, ela é uma série velha. E por ser velha, ela veio se desenvolvendo junto com a cultura britânica em geral. E é uma parada tão enraizada na cultura britânica e na cultura mundial, por extensão, que existem várias referências a Doctor Who em vários lugares. Por exemplo, no Google Maps existe uma TARDIS, e quando teve as Olimpíadas de Londres, o Matt Smith, que é o 11º Doutor, chegou a carregar a tocha olímpica, e até o Mr. Bean já fez o papel do Doutor. I simply traveled back in time 100 years, and I bribed the architect. Say hello to the spikes of doom. Say hello to the sofa of reasonable comfort. Doctor Who foi idealizado como um seriado para família. Ele precisava entrar numa região da grade de programação entre a programação infantil e a programação horário nobre. Então ele foi idealizado como uma coisa para ver com a família toda na sala. Algo que hoje em dia seria equivalente a um PG-13 ou classificação 12 anos aqui no Brasil. Bem, quase sempre.
Forgive me if I don't join you. Basicamente, Doctor Who na televisão é dividido em 3 etapas, 3 fases, digamos assim. De 63 até 89 se considera a era clássica de Doctor Who. A série entra em hiato em 89 e fica num período sem nenhuma produção para televisão expressiva até pelo menos 1996. Esse hiato até 96 não foi vazio, o universo continuou sendo desenvolvido em áudio, em texto. Em 96 teve uma iniciativa expressiva de tentar fazer a série voltar ao âmbito da televisão, que foi um filme feito em parceria com a Fox, feito meio que direcionado para a televisão mesmo, que seria o que se chama de telemovie. Muito bacana, muito batuta, teve o filme, mas não deu certo. A série continuou no hiato até que em 2005 o Russell T Davies, que era um produtor de séries já conhecidas, resolveu fazer um revival de Doctor Who na BBC do país de Gales, BBC Wales. E o pessoal que comenta Doctor Who, que gosta de falar Doctor Who, geralmente chama essa fase de New Who. Começou em 2005 e prossegue até hoje. Agora, a série estreou em 63. Não tem nenhuma possibilidade de o mesmo ator que fez o Doutor lá em 63 ser o mesmo que faz hoje em dia. Bem, tecnicamente o personagem do Doutor é sempre o mesmo, mas e sim as diferentes encarnações dele, as diferentes personalidades ali, para se dizer, que são feitas por diferentes atores. Isso foi um truque que foi colocado na série lá no começo, por causa do primeiro Doutor, que tinha problemas de saúde, e ele teve que ser afastado porque ele já estava velho, não conseguia decorar as falas e estava acarretando em transtorno na hora de fazer os episódios. Então foi colocar esse truque da regeneração lá atrás, desde a era do primeiro Doutor. Mas a gente fala dele daqui a pouco. Então, antes de começar a falar da série moderna, vale um aviso. Eu, particularmente, ainda não vi nenhum episódio da série antiga. Então, sempre que eu estiver me referindo a temporadas e episódios, eu vou estar me referindo às temporadas novas, a menos que eu especifique em contrário. Certo? Então vamos lá? Alonzi! A série atual começa com o nono Doutor, e ele é apresentado meio que assim que no susto. A gente não sabe muito do passado dele, e ao longo da temporada a gente vai descobrindo todos os aspectos da figura enigmática que é o Doutor. Basicamente, o Doutor veio viajando sozinho há um tempo, muito abalado por um acontecimento catastrófico, que foi a última grande guerra do tempo. My planet's gone. It's dead. There was a war and we lost. Essa guerra do tempo foi responsável por dizimar toda a espécie do Doutor. What about your people? I'm a Time Lord. I'm the last of the Time Lords. They're all gone. I'm the only survivor. O Doutor conhece uma moça chamada Rose Tyler, que é funcionária de uma loja de departamentos de Londres, meio que assim, no susto, na rapidez, porque ele tenta salvar ela de uns manequins de plástico vivos. Pois é, talvez não tenha sido um bom começo. Esses inimigos são chamados de Autons, são inimigos da série clássica, mas que inimigos de merda pra começar a série, hein? Bem, o Doutor salva ela e desaparece entrando numa misteriosa caixa azul. I'm the Doctor, by the way. What's your name? Rose. Nice to meet you, Rose. Run for your life! E aí ela começa a stalkear o Doutor, descobre um blog desse de teoria da conspiração, fala com o cara que é dono do blog, vai procurar o cara, não sei o que, e descobre que ele é um viajante do tempo. E sempre quando tá acontecendo algum problema, ele tá lá presente, quando dá alguma treta, tá lá o Doutor. E nesse meio tempo, o namorado dela vira um boneco de plástico escroto e tenta matar todo mundo. E de novo vem o Doutor e salva ela e leva ela pra tal da caixa azul. Pois é, essa caixa azul é a TARDIS. E sim, ela é maior por dentro. The inside's bigger than the outside? Yes. Bem, o episódio continua, os Autons tentam matar a Londres toda, inclusive a mãe da Rose, e o Doutor e a Rose têm que enfrentar uma consciência de plástico bizarra que controla todos os bonecos ali. Ué, como é que ativou o Google Now, mano? Não. Consciência de plástico bizarra que controla todos os bonecos ali. Ou se eles conseguem derrotar essa parada e o Doutor convida a Rose pra viajar com ele na tal da caixa azul. You could stay here, fill your life with work and food and sleep, or you could go anywhere. Is it always this dangerous? Yeah. E aí, meus amigos, é aí que começa a putaria, a aventura. Basicamente, a Rose virou o que se chama de companion do Doutor, ou companheira. Aliás, aqui é a companheira Rosa, caso você não conheça. O conceito de companion não é novo, é alguém que viaja com o Doutor e ajuda ele nas merdas que ele faz e quase sempre se ferra junto com ele. E essa primeira temporada serve para apresentar conceitos já estabelecidos e apresentar coisas novas também. Em especial, por exemplo, essa temporada apresenta os Daleks. Os Daleks são mutantes presos numa carcaça de metal, algo que para muita gente parece um saleiro gigante e que tentam dominar o universo desde sempre.
Os Daleks foram introduzidos lá em 63, no 5º episódio da série clássica, e serviram como meio que um boost na popularidade de Doctor Who, principalmente com as crianças, porque eram a parada que meio que viralizou. Daria pra dizer algo como uma Dalek mania. No contexto da série nova, os Daleks foram os principais combatentes dos Time Lords na última Guerra do Tempo. Bem, a primeira temporada então foca nessa descoberta de quem é o Doutor, por que ele anda com essa caixa azul e o que aconteceu com ele, do ponto de vista da Rose. E isso também serve para apresentar o universo de Doctor Who para os recém-chegados. O Doutor acaba levando a Rose para vários lugares, leva para o último dia da Terra, e o Doutor vai parar até no Big Brother. You have got to be kidding. Aliás, nessa temporada é introduzida a figura do Capitão Jack Harkness. E ele é tipo um agente do tempo, meio vigarista e pegador. I'm exhausted. Yeah, me too, but you know, I'm really wired. What do you say I take you home and eat your pussy? Ele chegou a viajar algumas vezes com o Doutor e acabou adquirindo certas características especiais. Inclusive o personagem do Capitão Jack foi depois incorporado a um spin-off de Doctor Who, com uma pegada um pouco mais adulta chamado Torchwood. Torchwood, inclusive, é um anagrama de Doctor Who que foi usado a princípio para identificar os materiais de gravação que eram captados em Cardiff e tinham que ser transportados para Londres. Então, para tentar evitar vazamentos, eles identificavam os materiais de gravação com a palavra Torchwood. Aliás, a equipe de Doctor Who parece gostar bastante de anagramas, porque essa não foi a última vez que eles usaram. And I was auditioning for something called Panic Moon, which is an anagram of companion. So they take it that seriously? They take it that seriously. Yeah, it is top secret. I can't use that anagram anymore then? No. And you couldn't tell anyone? No, I couldn't tell anybody, to the point where, you know, talking to your agent on the phone, you've got like code words. What was your code word? Oh, Men on Waves. It's an anagram of what would be the companion's name. So I was trying to work it out for ages. Apparently it was Woman 7. Claro que não dá pra deixar de falar de alguns instrumentos que o Doutor usa. Ele não tem só a TARDIS pra ajudar ele nessas aventuras espaciais. Primeiro, o Doutor tem um papel psíquico, que é um papel em branco, que serve meio que como uma chave de acesso para vários lugares. The paper's slightly psychic, shows them whatever I want them to see. Saves a lot of time. E segundo, ele tem a chave de fenda sônica, ou em inglês Sonic Screwdriver. Ela é tipo uma canetinha com uma luzinha na ponta, faz diversas coisas. Abre fechadura, porta, escaneia coisas, escaneia pessoas. E lógico, serve para amplificar sons e interagir com qualquer tipo de onda sonora. Ela só não funciona bem com madeira. Damn, the wood's warm! Sonic heat! Who's this thing in? I can't, it's wood! What? It doesn't do wood! Anytime you want to help, can't you sonic it? It doesn't do wood. Em questão de estrutura da série, a primeira temporada tem um grande arco que percorre todos os episódios e que só é esclarecido no final. E isso se tornou recorrente em todas as temporadas modernas também. A série clássica, já por sua vez, era dividida em arcos, ou histórias, ou serials, que eram grupos de episódios sob o mesmo nome, ou seja, uma história dividida em várias partes. Eu, particularmente, não sei se esses serials, se esses arcos, são ligados entre si ao longo de uma temporada. Eu não vi a série clássica, então se alguém viu, por favor, me informe aí nos comentários se esses serials são ligados entre si ou se são mais independentes. O fato é que cada temporada da série clássica tinha vários desses arcos. Geralmente eles tinham 4 episódios com 25 minutos cada. Tiveram algumas exceções, dentre elas a mais notável, que foi um arco dividido em 14 episódios. Ok, em aspectos de produção, a história foi dividida em 4 sub-arcos. Já na série nova, esses arcos ou essas histórias duram um episódio, ou duram 2, em casos muito especiais duram 3 episódios seguidos. E durante a temporada é desenvolvido um arco que permeia todos esses episódios e que só é explicado no final. Por motivos de ambiente de bastidores, ambiente de trabalho, Christopher Eccleston, que foi o ator que fez o 9º Doutor, resolveu sair da série. E aí vem o tal do truque na manga dos produtores, que é a tal da regeneração. Daqui a pouco eu vou falar melhor dela, mas o fato é que dá uma merda com o Doutor e ele tá quase morrendo e ele tem um truque na manga que faz ele se transformar, e ele se transforma no 10º Doutor. Nesse ponto da série, após a regeneração, é exibido o primeiro especial de Natal, que é um episódio mais longo, geralmente tem uma temática um pouco mais diferente e que é exibido no Natal.
Esses especiais se tornaram recorrentes na série moderna e mais pra frente tiveram vários atores convidados participando desses especiais. Alguns deles são meio paralelos, são histórias que se referem a personagens que só aparecem nos especiais, e alguns outros são importantes pra história e são desenvolvidos no fluxo dos arcos da série. O 10º Doutor, na sua estada, ele viaja com 3 companheiros principais: a Rose, obviamente, a Martha e a Donna. A Rose continua viajando com ele depois da regeneração, durante a 2ª temporada, onde são reintroduzidos mais elementos clássicos, como o Cyberman, a Sarah Jane Smith, que foi uma companion clássica do 3º e do 4º Doutores. Nessa temporada também são introduzidos os chamados episódios Dr. Light. São episódios que o Doutor quase não aparece, porque por cronograma de produção, para poder encaixar os especiais de Natal, o ator que faz o Doutor tá fazendo outro episódio simultaneamente. Então o Doutor tá fazendo um episódio regular e paralelamente tá sendo feito um episódio Dr. Light. Esses episódios geralmente dão destaque a outros personagens que aparecem só nessas vezes no seriado. Particularmente o episódio Dr. Light da 2ª temporada é bem... Os das outras temporadas melhoram. O arco central dessa 2ª temporada é a criação do Instituto Torchwood, que culminou na criação da série... Não é Google Now. Poxa, leque. Que culminou na criação da série Torchwood. Também nessa temporada são introduzidos um dos personagens que eu mais gosto, que são os Uds. Os Uds são serviçais sem vontade própria. Ok, são escravos. E nesse ponto eles ainda são meio introduzidos de uma maneira bem superficial, mas depois, futuramente, eles são bem mais desenvolvidos. Quanto aos personagens, o 10º, ao contrário do 9º Doutor, é o cara. Enquanto o 9º tinha seus conflitos e suas inseguranças, até mesmo com a Sonic Screwdriver... Okay, this can function as a sonic blaster, a sonic cannon, and a turbulent folded sonic disruptor. Doc, what you got? I've got a sonic... Oh, never mind. Disruptor, cannon, what? It's sonic, totally sonic. A sonic what? Screwdriver! O 10º usa a Sonic para abrir até uma garrafa de champanhe. Basicamente, a culpa que ele tinha por causa da Time War foi ofuscada por uma personalidade mais alegre, mais divertida, mais brincalhona, mais sedutora até, diríamos. Já a Rose começa a desenvolver um relacionamento bem mais afetivo com o Doutor. Afetivo até demais, eu diria. E quando ela tem que se despedir dele no final da temporada, para muita gente isso foi um momento devastador. Am I ever gonna see you again? You can't. Aliás, tem um episódio muito bacana do How It Should Have Ended sobre esse episódio em que ela tem que se despedir do Doutor. Rose time! Okay, that time was because of some Daleks, which I took care of. Exterminate! Exterminate! Brevemente, no especial de Natal de 2006, é apresentada a Donna Noble, uma noiva maluca que foi raptada pela TARDIS automaticamente. What? Who are you? Where am I? Será que eu estou na Lagoinha? What? What the hell is this place? What? Ela aparece e sai nesse episódio mesmo porque a companion da 3ª temporada é a Martha Jones, uma quase doutora. E doutora no sentido médico mesmo. I'm the doctor. Me too, if I ever pass my exams. A Martha viajou com o Doutor e também teve uma pequena coisa de ficar apaixonadinha por ele. Também o David Tennant é mó bonitão. Não sei porque os roteiristas teimaram de botar romance onde não era necessário. Nessa temporada, o Capitão Jack retorna e é apresentada uma figura enigmática do Harold Saxon, um candidato a ministro que depois é revelado como sendo temido. Spoilers! Mas eu acho que um dos trunfos dessa temporada é o episódio Dr. Light. Blink introduziu um dos inimigos mais conhecidos da série atual, que são os Weeping Angels, os anjos que choram ou os anjos lamentadores. Os famosos anjos lamentadores, que é a pior tradução do mundo. E apesar de Anjos Lamentadores não ser talvez a melhor tradução possível, o nome mais bosta possível, ela é uma boa tradução. Pensem, podia ser sempre pior. Talvez os inimigos não ficariam bem com o nome de Anjos Chorões. Então skater, eu vou fazer do skater que ela não vai skater. Os anjos são criaturas que se alimentam de energia temporal. Deixa eles encostarem em você e você morre. Bem, tecnicamente você não morre, você é catapultado para o passado e os anjos aproveitam a energia remanescente da sua vida. Você continua vivendo no passado tranquilamente, mas no ponto atual
você tá morto. É meio confuso mesmo, afinal o tempo em si é uma coisa confusa. E o doutor explica isso muito bem. People assume that time is a strict progression of cause to effect, but actually, from a non-linear, non-subjective viewpoint, it's more like a big ball of wibbly-wobbly, timey-wimey stuff. Ele é mais como uma grande bola de um barato muito doido de espaço-tempo. Coisado. Os anjos se movem quando ninguém está olhando. Quando alguém olha, eles ficam congelados, travados como pedra, literalmente, eles viram estátuas de pedra. Para que eles não corram o risco de se paralisarem olhando para os seus semelhantes, eles tapam a cara quando estão no formato de estátuas, dando assim o nome de Anjos Lamentadores. They can never be seen. Loneliest creatures in the universe. E como escapar deles? Simples, não pisque. Por tudo que é mais sagrado, não pisque. Ao fim da terceira temporada, Martha se despede e sai da série e volta à Donna. Só que antes disso, existiram algumas coisas que vêm antes da Donna entrar. Então existe um especial feito para caridade chamado Time Crash. É um mini episódio que mostra um encontro acidental entre o 5º e o 10º Doutores. I'm the Doctor. Who are you? Yes, you are. You are the Doctor. Yes, I am. I'm the Doctor. Oh, good for you, Doctor. Aliás, o ator que fez o 5º Doutor, o Peter Davison, é atual sogro do David Tennant, que é o ator que fez o 10º Doutor. Para melhorar, a filha do Peter, Georgia Moffat, ela é casada com o Tennant, obviamente, e ela já participou de Doctor Who, onde ela faz o papel de uma filha do Doutor. Who is she? Well, she's my daughter. Hello, Dad. E ele já tem filhos. Ou seja, a filha do doutor, na vida real, é filha de um doutor e é casada com um doutor, que é genro de um doutor, e esse genro desse doutor é casado com a filha do doutor e ambos têm filhos, que são os filhos do doutor. Wibbly wobbly, timey wimey. E antes disso, o Tennant já tinha dado uns pegas na Madame de Pompadour. O cara não brinca em serviço. Who the hell are you? I'm the Doctor. And I just snogged Madame de Pompadour. Bem, depois disso e do especial de Natal, volta a Donna. Volta no sentido de que ela saiu procurando o doutor e ambos se encontram numa investigação sobre uma fábrica de pílulas para emagrecimento. E que termina com os adoráveis adipose, que são os bichinhos fofinhos de gordura. Bem, os adipose são conhecidos por serem fofinhos só, eles não são inimigos badasses, eles só são fofos. Eles têm até aquelas paradinhas de anti-estresse, sabe? Uh-oh. Oh no. Think I broke him. E enfim veio uma companion que não tem uma paixonite pelo doutor, pelo contrário, eles funcionam meio que como irmãos, tanto que muitas pessoas acharam que eles eram um casal e eles viviam tendo que se apresentar e falar Dr. Donna, Dr. Donna, Dr. Donna. Dr. Donna friend! The circle must be broken. Dr. Donna friend! must be broken. Dr. Donna friend! The circle must friends, be broken. friends, friends! The circle Dr. Donna friend! Nessa temporada, alguns companions antigos retornam, e é apresentada a figura da professora River Song, que é melhor desenvolvida nas temporadas seguintes, foi só uma sementinha plantada pelo Steven Moffat. A River tem uma relação meio maluca com o Doutor. Para começar, as linhas de tempo deles estão invertidas. Wibbly wobbly, timey wimey. Pra mim, vale dar destaque pros episódios Light dessa temporada. Além do episódio Doctor Light, a gente tem o episódio Companion Light. Midnight, que é o episódio Companion Light, mostra como o Doutor tem que lidar com uma entidade completamente desconhecida. What's she doing? How can she do that? She's talking with you. And with me. Oh my God. Biff, what's she doing? Ele tá me imitando. E Third Left, que é o episódio Doctor Light, que foca bem mais na história da Donna, mostra como uma única decisão errada que ela pode ter tomado desencadearia numa sequência de fatos completamente terrível. Algo meio efeito borboleta. I'm going left. If you don't like it, get out and walk. If you turn right, you'll have a career, not just filling in. You think I'm so useless? Aliás, esse episódio pra mim é um dos mais importantes para mostrar a evolução da Donna, uma das minhas companions favoritas, desde uma simples noiva estagiária fútil e de voz irritante, para uma pessoa
mentalmente bastante poderosa. Depois que a dona se separa do doutor, pra mim um dos finais mais tristes de Companion na série atual, ele segue numa espécie de jornada de despedida. Em termos de produção, a série entra no que se chama de especiais de 2009, ou os especiais do David Tennant. Na verdade eles vão de 2008 até 2010 rigorosamente, mas eles são considerados especiais de 2009. São histórias especiais com alguns companions específicos que foram transmitidos em algumas datas específicas do ano. Quase todos foram feriados, tiveram episódios de Natal, de Páscoa e de Ano Novo. Nessa jornada de despedida a gente consegue ver que o comportamento do doutor se torna bastante perigoso quando ele viaja sozinho. Os companions são meio que um freio moral para as ações dele. For a long time now I thought I was just a survivor, but I'm not. I'm the winner. That's who I am. Time Lord victorious. E isso, se não for controlado, isso poderia se tornar algo completamente catastrófico. And there's no one to stop you. No. This is wrong, Doctor. I don't care who you are. The Time Lord victorious is wrong. A jornada de despedida acaba no par de episódios de End of Time, que foram transmitidos no Natal de 2009 e no Ano Novo de 2010, e que culminam na regeneração do 10º para o 11º Doutor. Nesse ponto, a série muda radicalmente. Até então a gente estava na chamada Era RTD, nome dado por causa do produtor principal e showrunner Russell T. Davies. E depois disso a gente entra na chamada Era Moffat, já que o produtor executivo e showrunner mudou e passou a ser o Steven Moffat, que já era roteirista de alguns episódios. O Russell foi produzir outros seriados e o Moffat assumiu o Doctor Who e depois assumiu o Sherlock, da mesma emissora. É apresentado então o 11º Doutor, uma figura mais infantilizada, eu diria, e bem mais aventureira. Também puderam, o ator que fez o 11º Doutor é o mais jovem a fazer o Doutor na série. Ele mal chega na série e ganha um ótimo presente de boas-vindas, uma castração. A TARDIS cai perto da casa de uma menina, Amelia Pond. E a Amelia mostra pra ele uma rachadura na parede do quarto que não sai por nada. O doutor sai pra investigar, a TARDIS já tava se consertando e voltam 5 minutos mais tarde pra encontrar a Amelia bem mais crescidinha, digamos. White male mid-20s breaking and entering semi-sun backup. I've got him restrained. Oi. You sit still. A Amelia cresceu e virou Amy Pond, uma kissogram, algo como uma entregadora de beijograma. You were a stripper in the first episode, weren't you? Kissogram. A kissogram. Yeah. Not a stripper. No. Is a kissogram a stripper? Yeah. Oh. It's an anagram of stripper. Amy é noiva de um estudante de medicina, Rory Williams, ou Rory. Rory, é uma putinha. Rory. E ambos conhecem o doutor por causa dessa investigação da rachadura na parede. Nesse episódio, a TARDIS deu um tapa no visual. Ficou com um wallpaper diferente e até a Sonic Screwdriver mudou. And things like Sonic Screwdrivers and stuff, do you have your own? Yes. Yeah. His is bigger than mine. Mine is bigger. Mine's green, his is blue. His has got a bit that comes up the end and lights up. Big Rex. Yeah. Antes ela tinha uma pontinha azul e agora tem uma pontinha verde que salta quando é acionada. Até hoje eu não sei pra qual sentido, pra que serve isso. É pra intensificar, cara. Style, o Moffat, meu amigo. Aliás, como vários elementos de cultura pop, existem props, né? Versões da Sonic Screwdrivers à venda na internet, tanto a azul quanto a verde. Tem versões que servem só como brinquedinhos mesmo, tanto quanto versões que são um pouco mais caras, que servem para controlar televisão, por exemplo, com base nos movimentos. Aliás, eu conheço algumas pessoas que têm suas chaves de fenda sônica, e eu também tenho uma chave de fenda do tipo azul. Pena que ela não é sônica. A temporada se desenvolve sobre essas rachaduras do tempo e espaço, envolvendo os anjos da River Song e terminando com a grande caixa de Pandórica ao fim da temporada. Hello, Stonehenge! Who takes the Pandorica takes the universe. E num dos discursos mais badasses do 11º Doutor. Could you all just stay still a minute because I am talking! Alguns
episódios que eu gosto são Amy's Choice, que envolve sonhos e escolhas da Amy, envolvendo o Rory e o Doutor. E eu também gosto do episódio que envolve a história do Vincent Van Gogh, que é Vincent and the Doctor. Apesar de eu não conhecer muito da história do Van Gogh, eu gostei de assistir porque, mesmo o episódio não se encaixando no arco da temporada, é um episódio muito bem feito e muito emocional, especialmente no final dele. A sexta temporada foi dividida em duas partes, uma parte transmitida no outono e outra na primavera. O Rory já virou companion fixo e a temporada trata mais da origem da River Song, cuja relação com o Doutor foi apresentada lá atrás, na quarta temporada. Who are you? Professor River Song, University. To me. Who are you to me? Again, spoilers. Além disso, tudo conspira em torno do silêncio. Basicamente, a temporada começa com o Doutor e os Companions num piquenique e o Doutor acaba... Spoilers! E aí, meu amigo, a coisa fica completamente maluca. É um cruzamento de linha do tempo, especificamente envolvendo a River, que mais parece um mapa de estações do metrô. Um episódio que vale destacar nessa temporada é o episódio The Doctor's Wife. Fear me. I've killed hundreds of Time Lords. Fear me. I've killed all of them. Foi escrito pelo Neil Gaiman, autor de Sandman e Deuses Americanos, e além de ser um ótimo episódio, é o primeiro na série nova a mostrar o interior da TARDIS, para além da sala de controle. O Neil Gaiman teve várias ideias para colocar no episódio, queria colocar piscina, se eu não me engano, queria colocar a Zero Room, que é uma sala que é lá do Quinto Doutor, e queria colocar a sala de controle clássica da série, que é aquela com os hexágonos e os círculos nas paredes. Só que por questão de orçamento não seria possível. Então o Neil Gaiman pediu para guardarem a sala de controle da época do Christopher e do Tennant por 18 meses. O pessoal da produção teve que dar várias desculpas de por que não tinham jogado aquela tralha fora. A sétima temporada foi dividida em duas partes. A primeira é a parte final do Rory e da Amy, que pra mim tiveram uma química excelente com o 11º Doutor. E nesse bloco começa a ser introduzido de levinho assim o arco da Garota Impossível, que começa a ser desenvolvido no episódio de Natal entre esses blocos e vai sendo desenvolvido até o season finale. Já a segunda metade da sétima temporada introduz a Clara Oswald, a nova companion do Doutor, que é a tal da Garota Impossível. Inclusive nesse meio tempo aí o Doutor resolveu mudar o wallpaper da TARDIS de novo, porque sim. Smaller on the outside. Okay. That is a first. Episódios notáveis pra mim são The Angels Take Manhattan, que é o episódio final da Amy e do Rory. Together. Or not at all. What the hell are you doing? Changing the future. It's called marriage. Não por ser um episódio talvez maravilhosamente bem escrito, muita gente enxerga várias falhas de roteiro nesse episódio, mas é a despedida dos dois, e como eu gostava muito deles, é um episódio meio triste, né? A gente se despede da pessoa que a gente gosta tanto, do personagem que a gente gosta de assistir, é muito triste. Don't be alone, Doctor. Eu também gosto um pouquinho do Journey to the Center of the TARDIS, só porque ele mostra o interior da TARDIS de novo. Eu gosto de ver o interior da TARDIS. Me desculpem. E também vale destacar o episódio The Rings of Akaten, especialmente por um discurso muito emblemático do Doutor. I saw the birth of the universe and I watched as time ran out. Moment by moment until nothing remained. No time, no space. Just me! O season finale deu abertura para as comemorações de 50 anos, introduzindo a figura do War Doctor, que seria explicada melhor no especial de aniversário. Tiveram vários especiais no ano de 2013. Primeiro foram 2 especiais online. The Night of the Doctor mostrava a regeneração do 8º Doutor no War Doctor, e o outro especial, The Last Day, é um especialzinho de efeitos mesmo, que mostra a visão de um soldado de Gallifrey sendo atacado pelos Daleks no início da Guerra do Tempo. E finalmente, no dia 23 de novembro de 2013, teve o especial de 50 anos de Doctor Who. The Day of the Doctor foi transmitido simultaneamente numa cacetada de países, chegou até a entrar pro Guinness Book, foi exibido nos cinemas, inclusive no Brasil, em 3D estereoscópico, aquele 3D real, saca? As you know, 3D you can make things stick out of the screen a bit and, well, frankly, let's be honest, the chin. As you probably noticed, the increased definition of 3D really makes you notice all those lines and creases and crinkly bits and the spit when he talks, but that's just all part of
Stereoscopic vision. O especial trata dos eventos da Time War, como o War Doctor se envolveu nessa guerra do tempo, que fim levou Gallifrey, e mostra um encontro entre o War Doctor, o 11º e o 10º Doutores. Compensating? For what? Regeneration, it's a lottery. Really? You're my future selves? Yes. Am I having a midlife crisis? Why are you pointing your screwdrivers like that? They're scientific instruments, not water pistols. Basicamente é um show de referências, desde a abertura clássica até citações e frases de outros doutores. Look, the round things. I love the round things. What are the round things? No idea. Oh, you've redecorated. I don't like it. Oh yeah, oh you never do. I can see you've been doing the TARDIS up a bit. I don't like it. It's not working. We're both reversing the polarity. Yes, I know that. There's two of us. I'm reversing it, you're reversing it back again. We're confusing the polarity. Reverse it. Reverse what? Reverse the polarity. I could retire and be the curator of this place. You know, I really think you might. Além de reapresentar os Zygons, inimigos que não eram vistos na série há 38 anos. Infelizmente, o Christopher Eccleston não participou por motivos diversos. Eu cheguei a ler algumas coisas e diz o Moffat que ele não quis participar e que foi tudo acertado tranquilamente. E pelo que parece, o Christopher meio que preferiu se desgarrar um pouco do papel do Doctor e focar em outros trabalhos, como G.I. Joe, Thor. Paralelamente aos episódios da série, foram feitos alguns outros especiais que permeavam o clima de aniversário. Teve um sketch cômico escrito pelo quinto doutor, o Peter Davison, que envolve o quinto, sexto e o sétimo doutores, na verdade os atores que fizeram esses papéis, tentando achar um jeito de entrar no especial de 50 anos. Do you think we should call Tom? Call Tom? Why? Well, he might want to join the team. Esse especial, The Five-ish Doctors Reboot, é bem bacana. Quem já viu a série pode ver que é bem engraçado também. It's a bit busy, isn't it? I like the old minimalist TARDIS. And what the heck are those things? Have they turned it into a helicopter? Oh dear. Ian, there's a problem with Sylvester. Sylvester who? McCoy. Little bloke. Beard poo. E teve outro especial, que é o especial mais longo, é um docudrama, um documentário, chamado An Adventure in Space and Time. É uma dramatização que mostra todo o processo, desde a concepção até os primeiros episódios, a escolha do doutor, a produção geral, a montagem da TARDIS, tudo que permeou o início de Doctor Who na televisão britânica. É bacana, se você quiser conhecer a história da série mais a fundo, você pode assistir essa dramatização. E fechando os especiais, vem o especial de Natal de 2013, The Time of the Doctor. This town, what's it called? It's Christmas. It's July. No, the town. The town is Christmas. That's what it's called. Be well. How can a town be called Christmas? I don't know. How can an island be called Easter? Que lida, dentre outras coisas, com a questão estabelecida há muito tempo, os chamados ciclos de regeneração. Mais detalhes daqui a pouco. A questão é que em 2013 chegou ao fim o período do Matt Smith e ele passou o bastão, ou seria a chave de fenda sônica, para o Peter Capaldi, o 12º doutor. O Peter já tinha feito algumas participações em Doctor Who e em Torchwood, além de ser um grande fã da série desde jovem. E por ser um cara mais velho, o Capaldão estreou com a mesma idade que o William Hartnell, o primeiro doutor, estreou lá em 63. Ele acabou afastando certas fãzinhas adolescentes, excitadas, apaixonadas pelo Matt, pelo David, que conheceram a série só lá no especial de 50 anos e ficavam fazendo fanfic, sei lá. Bem, o 12º doutor ele é um pouco mais frio, digamos, ele dá um tom mais sério à temporada, é algo que destoa um pouquinho do 11º doutor. Breath on the back of your neck. Like your hair's standing on end. That means... Go! That means... Don't look round. Mas que nada muda, ele continua sendo o doutor de fato, mesmo sendo um pouco mais frio, mais sério. You are monsters! That is the role you seem determined to play, so it seems that I must play mine.
The man that stops the monsters. E também nessa 8ª temporada existe um desenvolvimento maior da Clara com o Doutor. Não é um relacionamento amoroso, tipo o Rose e o Doctor lá nas primeiras temporadas, mas sim um desenvolvimento mesmo de convivência. O arco central da 8ª temporada lida com várias questões, desde a relação do Doctor com a Clara, até a relação dela com o seu colega Danny Pink, e passando por coisas como a Terra Prometida e a Mulher na Loja, que depois se revela como sendo a Missy, ou, mais devidamente, spoilers. Mas um dos pontos principais dessa temporada reside na seguinte pergunta: será que o Doutor é um bom homem? Clara, be my pal. Tell me. Do you bleed? Tell me. Am I a good man? I don't know. Neither do I. Bem, considerando os personagens que o Peter Capaldi já fez, se Doctor Who fosse uma série mais adulta, a gente já teria provavelmente uma resposta para essa pergunta. What happened to me? Well, fucking time travel, yes? Run, you clever boy. Oh, fuck off! Hordes of fucking robots. Eu acho que vale deixar um bloco especial para regeneração. Porque sim, que eu quero. Bem, o que é a tal da regeneração? Lá no começo da série, o primeiro Doutor ele já era velho e ao longo dos episódios ele passou a ter problemas de saúde, se não me engano era arteriosclerose. Isso interferia na capacidade dele de decorar os roteiros, de falar as falas certas, no caso ele vivia se confundindo, e isso dificultou muito a interação no ambiente de trabalho, dificultava a produção dos episódios, fora o fato de que ele já estava idoso, então tinha que cuidar da própria saúde. Então os produtores vieram com um truque na manga. O Doutor, em certo ponto, sofre algum tipo de problema, seja morte natural, seja algum dano muito pesado, e ele se regenera. O que acontece? Nas palavras do nono Doutor, os Senhores do Tempo têm um truquezinho barato para dar uma tapeada na morte. Quando eles estão prestes a morrer, as células do corpo deles são substituídas a fim de tentar evitar essa morte definitiva. It means I'm gonna change. And I'm not gonna see you again. Not like this. Not with this daft old face. Algumas questões que são levantadas na série são: 1. Se o Doutor sofrer algum dano sério durante a regeneração, ele morre de vez. Não tem nenhum truque que volte ele à vida. E 2. Time Lords geralmente tem um ciclo com 12 regenerações. Depois disso, o Doutor fatalmente vai morrer. Isso foi introduzido lá na série clássica. That's something we must all accept, Doctor. Thank you. Not the master. No, he had some sort of plan. That's why he came here again. After the 12th regeneration, there is no plan that will postpone death. E resgatado depois na época dos especiais de 2013. But you don't die. You change. You pop right back up with a new face. No, not forever. I can change 12 times, 13 versions of me, 13 silly doctors. Mas peraí, em 2013 tinha 11 doutores, 10 regenerações. Não atingiu 12 ainda, né? Assista a série e a conta vai fechar. E vale dizer que pra muita gente a regeneração é um marco muito triste. Afinal, o personagem que você acompanhou por 3, 4 anos, ou alguns dias se você assistiu pelo Netflix ou pelo Torrent, em tese nunca mais vai voltar. É, em termos práticos, uma morte. E geralmente, como esses momentos de regeneração têm uma trilha sonora muito impactante, você se emociona e automaticamente surgem vários ninjas cortadores de cebola do seu lado durante as cenas de regeneração. We are all different people, all through our lives. And that's okay, that's good, you've got to keep moving so long as you remember all the people that you used to be. E se você não viu a série e pretende ver, eu recomendo seriamente que você não veja as cenas de regeneração dos doutores. Pelo menos não os da série nova, certo? É um momento muito impactante e eu acho que vale a pena ser reservado para a hora certa. This song is ending, but the story never ends. Aliás, falando em quem já viu e quem quer ver a série, se você já viu a série e quer mais discussões, além dos sites específicos sobre Doctor Who, eu recomendo 2 episódios de podcasts mais conhecidos que falam sobre Doctor Who. Cuidado com spoilers, pessoal que não assistiu a série toda ainda. E já emendando, você viu esse vídeo, você não assistiu a série e pensou: caraca, eu quero dar uma olhada, quero ver o que é esse tal de Doctor Who aí, me interessei um pouco. E se pergunta 2 coisas: onde ver e por onde começar? Bem, no Brasil a série passa atualmente pela TV Cultura, que já adquiriu os direitos da 8ª temporada e passa de segunda a sexta às 8 da noite, se não me engano, dublado em português, logicamente. Já viu este rosto antes? Não. Tem certeza? Não,
jovens humanos, exterminem todos eles. De segunda a sexta, 8 da noite, Doctor Who. Se você quer ver legendado, você pode ir no Netflix, tem todas as temporadas lá. Creio que os especiais também estão disponíveis. Ou, como tudo na internet, você pode dar um pulinho na locadora do Paulo Coelho e assistir por conta própria. Por onde começar? Pra mim, existem 3 pontos que eu considero válidos. Quando eu comecei a ver, eu fui impulsionado pelas caras de retardado do David Tennant. Então eu não queria começar direto na Era Moffat, eu queria assistir a parte do Tennant antes. Mas se você quer cortar caminho, você pode começar da 5ª temporada pra frente. Começa direto com o Matt Smith, a série já tá em alta definição, já tem orçamento na série, e não existe uma relação tão próxima assim com o 9º, 10º Doutores e seus companions. Dá pra ver um pouco mais independente. Bem, até dá pra dizer que existe uma relação entre o Doctor, o Matt Smith e a Rose. Ou quase isso. Are you okay? Yeah, I'm fine. I don't normally do this kind of thing. Se você quer ver o Tennant, ele começa na 2ª temporada, mas a 2ª temporada ela tá no meio da parte da Rose, então eu não acho válido começar direto nela. Você pode começar a partir da Donna, do especial de Natal de 2006 em diante. A parte da Rose já tá fechada. Tem gente que prefere ver alguns episódios isolados pra aquecer. Blink é um exemplo desse tipo de episódio que o pessoal costuma assistir. Eu acho válido, mas o jeito mais tradicional, como toda série, é começar pelo primeiro episódio da 1ª temporada. Só que esse episódio exige um pouco de força de vontade. Não que as histórias do 9º Doutor sejam ruins. Tem histórias muito bacanas, como Dalek, The Empty Child. Are you my mommy? Inclusive, se você começou da metade pra frente, depois que você acabar, volte e veja os episódios do Christopher Eccleston, que vale a pena. Mas não dá pra negar que você precisa de alguma força de vontade, porque os efeitos especiais... Moisturize me. We are the Slitheen. E é isso, esse foi o vídeo mais longo da história dos VGCS até então. Espero que tenham gostado. Se você gosta de Doctor Who, se você viu a série, se você pretende ver a série, comente aí embaixo. Deixe sugestões de temas. A 9ª temporada vem aí. Comente aí embaixo o que você gostou do vídeo, coisas que faltaram. O pessoal que assistiu já a série clássica, comentem sugestões de arcos para que eu assista. Aquela dúvida que eu tinha de se eles estão conectados, se vocês puderem me esclarecer também. Comentários gerais, avaliações, deixa aí nos comentários, avalie o vídeo, compartilhe com os seus amigos e até o próximo VGCS. E eu não preciso queimar um sol para dizer tchau! Ba